Então vamos iniciando. Como comentado, né, a nossa última aula, infelizmente, eu não consegui fazê-la de maneira síncrona, que nem a gente está fazendo agora. Fiz de maneira síncrona, mas espero que todos tenham assistido às aulas, a gravação, desculpa, da aula que eu fiz, enviei para vocês e até mesmo já feito os exercícios, que são diversos. Bom, pela importância do assunto, eu falei que eu ia deixar de fazer um dos exemplos lá para fazer aqui com vocês. Então, só para relembrar, né? Nós estamos interessados em calcular o volume de um certo sólido. Vamos dizer que nós tenhamos esse sólido aqui, por exemplo. Ó, por exemplo, eu tenho esse sólido aqui. Ele é uma coisa bem torta, pode ser o mais torto possível, certo? Aí, o que vai acontecer com esse sólido? Eu vou supor a seguinte situação. Suponhamos que eu tenho aqui os eixos. Então, eu vou colocar um eixo aqui e outro eixo aqui. Suponhamos que esse eixo aqui seja um X. E eu tenho que, para cada X, você pensa como se eu estivesse passando uma faca nessa figura, que eu falei, né? Lá. Você passa uma faca nessa figura, essa faca seria um plano. O plano, essa interseção desse plano com esse sólido vai me dar o que eu chamo de uma seção transversal. Essa seção transversal aqui é um SX. Aí, suponhamos que a área desse SX seja um AX. Suponhamos ainda que esse meu sólido está inteiramente entre os pontos A e B. Aí nós vimos, então, que o volume desse sólido será a integral de A até B dessa A de x dx. Desde que, lógico, exista essa integral. Um caso particular em que eu sei que existe a integral é quando essa função A é contínua, tá bom? Muito bem, então nós vimos isso na última aula. E agora, então, eu vou fazer o seguinte. Um exemplo. Encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com um lado L e a altura, essa é a altura da pirâmide, H. Então, eu tenho assim, ó, minha pirâmide, ela tem uma base quadrada. Vamos desenhar aqui essa base quadrada. Eu vou desenhar um pouco tortinha, de propósito, porque eu vou fazer um desenho tridimensional, certo? Então, aqui tá... Isso aqui ficou torto demais, esse último. A minha... Deixa eu fazer uma coisa para ficar melhor. Desenhando, então, a minha pirâmide. Desenhando a minha pirâmide. Essa aqui é a base da pirâmide, certo? Então, eu tenho aqui a base da nossa pirâmide. E daí, o que vai acontecer, né? Essa aqui é a base da pirâmide. E daí, eu vou puxar a pirâmide até um certo ponto. Digamos, aqui está o centro. Digamos que seja aqui. Deixa eu tirar a reta. Esse aqui é o meu centro. Aí, então, eu vou ter... puxo para cá. Puxa para cá. Puxa esse para cá. E puxa esse para cá.
Lógico que o de trás, né? A gente não está enxergando ele, porque ele está nas costas, então eu vou fazer assim, ó, deixar tracejado esse de trás, tá bom? Essa daqui, então, é a nossa pirâmide que nós queremos calcular o volume dela. Aí eu pergunto para vocês, né? Como que eu posso fazer para calcular o volume dessa pirâmide? Bom, é a mesma história. O que eu vou pensar? Eu vou pensar que está saindo os eixos aqui. Então, eu vou colocar um eixo para cá. Esse aqui seria o meu eixo. Não preciso dar nome para ele, mas vamos dar meu eixo Y. Eu vou puxar para cá um eixo. Vou puxar aqui um eixo Z. E eu vou puxar passando pelo centro aqui da minha pirâmide, passando pelo centro da pirâmide, eu vou puxar mais um eixo aqui, certo? Esse aqui é o eixo X. De novo, né, que nem da outra vez, que nem o outro, né, o que está passando por dentro eu não enxergo, né? Então eu vou colocar tracejado. Certo? Essa é a minha pirâmide. Então, eu tenho essa pirâmide, lembrando, né? Lógico, ela tem lados L, então, esse lado aqui vale L, aqui vale L, aqui L, aqui L, certo? E a altura da minha pirâmide vale H, ou seja, a distância daqui até aqui é H. Desta maneira, nada mais, nada menos isso quer dizer que eu tenho esse ponto aqui de interseção desta base com o eixo X, nada mais, nada menos, eu vou ter que esse ponto será o próprio H. Tudo bem? Então, essa é a minha pirâmide. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou pensar em seções transversais. Quais são as seções transversais? É aquela velha história. Eu vou pegar aquela faca e vou cortar a minha pirâmide aqui, certo? Eu corto a minha pirâmide com a minha faca. E daí as minhas seções transversais me darão o quê? Bom, então vamos escrever aqui, seção transversal. As minhas seções transversais em X me darão sempre quadrados também, certo? Sempre quando eu cortar essa pirâmide, eu sempre vou ter um quadrado. Um quadrado que vai mudar o tamanho dele dependendo do X, porque olha só, se eu corto bem aqui no início, o quadrado é esse próprio aqui, grandão. E daí, conforme eu vou me aproximando da origem, o quadrado vai ficando tão pequenininho até que quando chega exatamente na origem, o quadrado virou um ponto. Ele vai comprimindo, certo? Muito bem. Então, eu tenho esse cara aqui. Bom, e daí quem que vai ser o meu A de X? É lógico, o meu A de X vai ser o lado vezes lado, que é a área do quadrado. Mas daí fica uma história, né? Mas como que eu posso fazer para descobrir quanto é esse L de X? Preciso encontrar quem é o L de X. Bom, para encontrar o L de X, eu vou fazer mais uma brincadeira aqui, que é o seguinte, eu vou pensar agora, no caso em que Z é zero, só para ficar mais fácil o desenho. Vamos pensar no caso em que Z é igual a zero. No caso em que Z é igual a zero, seria como se eu estivesse passando uma faca aqui no eixo do X, no plano XY, certo? Minha faca é o plano XY. E daí, o que eu vou ter? Então, eu vou desenhar aqui o plano XY, X, Y. E daí, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente um triângulo, né? Vocês podem ver que eu tenho um triângulo desta maneira. Em que, deixa eu só ajeitar aqui a figura, ficar melhor. Em que, o que está acontecendo? Todo esse tamanho aqui, ó,
Esse tamanho aqui, ó, é o meu L, certo? O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, num ponto X, eu quero descobrir quem que é o L de X. Num ponto X, quem vai ser o meu L de X? O meu L de X é exatamente esse tamanho aqui. Esse aqui é o meu L de X. Bom, então vamos lá. Eu quero descobrir quem que é o L de X em função, né, do X. Aí eu posso pensar o seguinte, tá, tenho tudo isso aqui. Então vamos pensar agora o seguinte, ó. Eu vou fazer um novo desenho para não carregar esse. Vou fazer um novo desenho. Vou fazer agora assim, ó. Eu vou pegar esse desenho que eu já fiz, mas eu vou desconsiderar a parte de baixo. Então, eu vou desconsiderar essa parte de baixo aqui. Certo? Estou desconsiderando essa parte de baixo. Bom, sendo um quadrado, eu pergunto para vocês, né? Estou desconsiderando essa parte de baixo. Aí, sendo um quadrado, eu pergunto para vocês, quanto que mede esse cateto do triângulo? Hum? Ó, você tem que pensar que o eixo está passando exatamente no meio do cateto. Se o eixo está passando exatamente no meio do cateto, esse rapaz nada mais, nada menos será do que L sobre 2, certo? Porque tudo é L. No meio, eu vou ter, então, L sobre 2. E esse cateto aqui, ó, é a mesma história. Tudo é L de X. Então, no meio, é L de X dividido por 2. Tá bom? Muito bem. Certo. Agora, eu posso, lembrando que esse ponto aqui é o X. Agora, eu vou fazer assim, ó. Enxerga que eu tenho um triângulo fora e um triângulo dentro. Eu vou separar esse triângulo de dentro. Bom, e o triângulo de fora? O triângulo de fora é esse aqui, ó. Que aqui ele mede L de X. E esse tanto aqui, quem sabe quanto que é? É H. Por que que é H? Porque é a distância da origem até esse termo, certo? Daqui até aqui, ó, sempre foi H, certo? Então, esse cara aqui é H. E eu vou separar o outro triângulo menor. O outro triângulo menor será o quê? O outro triângulo menor será nessa base. Alguém pediu para entrar. Permitir. Agora o outro triângulo menor, quem será? Deixa eu desenhar melhor esse triângulo. Se é assim, né? Deixa eu desenhar aqui o triângulo. Vamos ver se não corrigiu. Então, vamos de novo. Aqui, aqui, aqui. Bom, então agora o triângulo menor. O triângulo menor, eu tenho um cateto que é o L de X sobre 2 e um outro que é X. Aí eu pergunto para vocês, qual é a relação entre esses dois triângulos? Alguém sabe me dizer qual é a relação entre esses dois triângulos? Eles têm alguma coisa em comum, esses dois triângulos? Alguém sabe me dizer se tem alguma coisa em comum? Olha aqui, ó, nesse desenho, eu tenho esse ângulo. Esse mesmo ângulo, ele aparece aqui e aqui. Vamos dar um nome para ele? Vamos chamar ele de θ. É θ aqui, é θ aqui. Agora, o que que eu vou poder dizer então? Lembrando, eu estou fazendo toda essa brincadeira para quê? Para descobrir quem que é o L de X, tá? Aqui o de cima estava errado, desculpa. É só L, não é o L de X, lógico. Que é o grandão. É o L, na verdade é o L sobre 2. E nem está no desenho ao lado. É o L sobre 2 e aqui é o L de X sobre 2. Agora, o que que eu vou fazer? Bom, já que eu tenho essa relação do θ, eu vou calcular a tangente de θ. Quem é tangente de θ? Quem é tangente? Vocês lembram? Tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu olho no triângulo de cima, quem é o cateto oposto? É o L sobre 2. Certo? Quem é o cateto adjacente? É o H. Agora olha no outro. Quem é o cateto oposto? É o L de X sobre 2.
Quem é o cateto adjacente? É o x. Então, o que eu tenho disso aqui? Eu vou ter, então, que L de x sobre 2 dividido por x é igual a L sobre 2 dividido por H. Aí eu multiplico dos dois lados essa minha equação por 2, e eu vou ter, então, exatamente que o L de x sobre x é igual ao L sobre H. Agora eu multiplico dos dois lados por x e obtenho o que eu queria. O L de x vai ser exatamente o L vezes x dividido por H. Esse aqui, então, vai ser o meu L de x. Vai ser o meu L de x. Tudo bem? Muito bem. Então, encontramos quem é o L de x. Por que é importante saber quem é o L de x? Porque sabendo quem é o L de x, eu tenho quem é o AX. Desta maneira, eu substituo. Lembra? O AX é L de x vezes L de x. Então, daí eu venho e faço desta maneira. O A de x vai ser, lembrando, L de x vezes L de x. Vou colocar L de x ao quadrado. Esse cara, então, vai ser, quem é L de x? Encontrei ali, é L vezes x dividido por H. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, o meu A de x será L ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por H ao quadrado. Agora, eu venho e vou lembrar, o que eu quero fazer? Eu quero calcular o volume. Quem é o volume? É a integral do A de x. Então, vou colocar aqui, ó, E. O meu volume será a integral do A de x dx. Da onde até onde? Lembrando, sempre tem que ver, ó, que nem aqui na figura, ó. Eu vou do 1A até 1B. Da onde até onde vai esse cara? Vai do 0 até o H. Então, eu vou integrar aqui do 0 até o H. Então, o meu volume vai ser a integral de 0 até H do L de x ao quadrado sobre H ao quadrado dx. Desta maneira, então, a minha integral será o L ao quadrado sobre H ao quadrado, eu vou pôr para fora da integral. Acho a primitiva do x ao quadrado. Quem é a primitiva do x ao quadrado? É o x ao cubo sobre 3. E esse cara, eu faço ele indo de 0 até H. Aí agora ficou brincadeira de criança. Fica, então, só substituir H no lugar de x. H ao cubo sobre H ao quadrado. Tem um 3 ali, eu vou colocar para frente aqui só para ficar mais bonitinho. E essa daqui, então, é a expressão. Eu posso ainda simplificar H. Tem H ao quadrado aqui, ó, e H ao cubo ali. Então, vou ter L ao quadrado, H sobre 3. Essa daqui, então, é a área da pirâmide, tá? Que vocês provavelmente é igual a da esfera que eu falei. Provavelmente no colégio vocês viram que a área da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 2. Mas ninguém nunca te explicou por quê, né? Você até teve lá umas brincadeirinhas de fazer uma brincadeirinha de encaixar, né? Às vezes que dá uma noção de que isso de fato vai acontecer, mas nunca teve uma demonstração formal. E aqui está uma demonstração formal. Dessa maneira você sabe, então, que a área, o volume da pirâmide será a área da base vezes a altura dividido por 3. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Não? Muito bem. Se ninguém ficou com dúvida, eu vou pedir apenas para vocês, então, verem o próximo exemplo do livro. Eu não vou fazer, eu vou começar a adotar essa tática. O exemplo 9 do livro vai ficar de exercício. E daí eu quero que vocês tentem ler o exercício, tenta fazer sozinho. Se não conseguir, aí a gente pode conversar nos horários de atendimento. Ou eu também posso invadir
monitoria do Simon e ajudar, ou vocês podem perguntar direto para o Simon, tá bom? A gente vai fazer assim a partir de agora. Eu vou sempre deixar vou pular algum exemplo para a gente poder caminhar um pouco mais rápido. Muito bem. Muito bem. Tem outra maneira de calcular volume. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa maneira, infelizmente, porque a gente está com problema de tempo, mas é o volume. Eu vou só mostrar para vocês a fórmula e a gente vai aplicar essa fórmula. Porque nesse caso aqui vai ser muito mais fácil. São os volumes por cascas cilíndricas. Bom, o que acontece, né? Vocês devem ter visto na aula passada, assistido no vídeo, né? Que dentro dos exemplos de volume, um que a gente faz muito é sólido de revolução ou de rotação, que é o seguinte: eu pego uma curva aqui, por exemplo, essa curva aqui, indo do A até o B, ele é o gráfico de Y igual a f de x, pego essa região aqui e rodo essa região em torno do eixo do x. Aí, só vou fazer aqui um desenho para vocês terem uma noção de como fica o sólido. O sólido fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Esse é o meu sólido, certo? Tem um furo aqui, tem um buraco aqui. Bom, se eu fosse calcular por seções transversais, igual a gente faz, né? O que eu ia fazer? Eu vou considerando cortes transversais aqui e vou calculando, né? Ou cortes transversais de assim, porque daí eu sempre tenho, na verdade, o que eu mais fiz na aula passada, eu sempre considerar cortes horizontais, que daí sempre as minhas seções transversais são circunferências, e fica fácil, ou fica mais fácil de eu encontrar quem que é a área da seção transversal da circunferência do que se eu fosse na vertical, porque daí seria uma coisa muito doida. Muito bem. Agora, tem uma outra maneira de calcular volume, que é a casca cilíndrica. Eu não vou dizer para vocês exatamente como que é, mas só dando uma ideia, a casca cilíndrica, ela faz uma aproximação um pouco diferente. O que ela faz? Ela faz assim, ó. Ela divide esse cara aqui em cilindros, quando você pegar, ó. Ó, você tem essa faixa aqui, ó. Eu vou aproximar essa região por isso daqui. Aí eu rotaciono esse cara, e quando eu rotaciono ele, o que eu vou obter? Eu vou obter um cilindro. E daí, um cilindro assim, né? Um cilindro com um furo. Eu obtenho um cilindro com um furo. E daí, o que vai acontecer? Esse método da casca cilíndrica, ele vai aproximar por esses cilindros. E fazendo essa aproximação pelos cilindros, eu vou ter uma fórmula exata de quem é esse volume, tá? Que é o que eu vou colocar agora. Então, eu não vou entrar em detalhe de como construir as cascas cilíndricas, mas eu quero mostrar para vocês essa fórmula do volume. Bom, então, vamos colocar aqui. Eu vou ter, então, o teorema. Teorema. Qual é o teorema? Bom, o volume, primeiro, né? Vou considerar a minha função lá. Seja f uma função que vai do AB em R. Essa função, para dar certo as contas, eu vou sempre considerar ela contínua. Na verdade, ela não precisa ser contínua, mas ela multiplicada com x, sim. Tem uma coisa interessante. Esse caso de cascas cilíndricas só vai dar certo quando a minha função é positiva, tá? Isso é uma observação interessante, importante. Bom, se eu estou nisso daqui, então eu vou fazer o seguinte, vou ter o seguinte, o volume
do sólido obtido pela rotação Vou escrever quem é essa região que eu vou rodar. Essa região eu vou chamar ela de R. Lembrando, né? O que é essa região? São os pontos x, y, tais que o x está entre A e B e o y está entre 0 e f de x, que é aquela velha história. Se você pega um x aqui, o y vai variar de x de 0 até o f de x, certo? Aqui que ele varia, né? Ele está variando aqui. Muito bem. Pega a rotação dessa região em torno do eixo Y. Agora eu vou colocar a minha fórmula que eu falei. Olha só, é uma fórmula bem explícita. A integral de A até B de 2πx f de x dx. Tá bom? Esse aqui. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão tão calados hoje. Então, essa daqui é a fórmula que vai te dar o volume dessas revoluções. Então, sempre o volume é isso daqui, tá? Então, desta maneira, eu não preciso, neste momento, quando eu estou trabalhando com revolução, pensar em fazer as seções transversais que nem eu estava fazendo na aula passada. Basta eu aplicar a essa fórmula, tá bom? Muito bem. Vamos fazer um exemplo. Qual o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região delimitada por y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo e y igual a 0. Bom, então vamos pensar. O que eu teria, né? Eu teria vou desenhar aqui os eixos. Eu vou fazer um desenho preliminar, como se eu não soubesse o gráfico dessa função, tá? Y igual a 0 é essa reta vertical. Eu teria aqui o gráfico da minha função, digamos que ele bata aqui. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa região aqui e vou rodar, tá? Então, antes de começar toda a brincadeira, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir quem é esse ponto. Ou seja, a raiz do meu polinômio. Aí você vai me dizer, mas o polinômio pode ter mais uma raiz, ainda mais com um polinômio cúbico, ele pode ter uma expressão aqui, assim, 3 raízes. Tudo bem, mas eu só vou me preocupar com qual? Com a raiz mais... com a primeira raiz que eu tenho depois do 0, certo? Ou seja, a menor raiz positiva. Só vou me preocupar com essa, porque é essa aqui que eu vou rodar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse desenho aqui, porque, como eu falei, é um desenho que não é o real. Estou colocando aqui porque, a priori, eu não sei
quem é o gráfico dessa função. Então, agora eu começo a fazer isso que eu falei. Vou encontrar as raízes. Então, para encontrar as raízes, o que eu faço? Note que eu vou ter que 2x ao quadrado menos x ao cubo é igual a zero. Se e somente se, o que acontece? Bom, eu posso, se o x for igual a zero, tudo bem, é uma raiz. Por quê? Porque eu posso colocar o x ao quadrado em evidência aqui, certo? X igual a zero é uma raiz. Se o x for diferente de zero, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar dos dois lados por 1 sobre x ao quadrado. E dessa maneira, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 menos x igual a zero. Então, eu vou ter que o meu x é igual a zero, ou o meu x é igual a 2, certo? Então, esse gráfico da função polinomial só vai ter duas raízes, o 0 e o 2, tá bom? Muito bem. E como a gente sabe, né? E vai ser aqui para o lado de cima. Muito bem. Então, esse aqui é o gráfico da minha função, nesses intervalos que eu quero. E essa, deixa eu pintar ela de amarelo. Essa região em amarelo é a região que nós vamos fazer o quê? Vamos rodar. Vou rodar essa região. E com isso, na verdade, tá bem errado o desenho do gráfico. Na verdade, o gráfico dessa função, ela faz uma coisa mais assim, ó. Mas eu não preciso saber quem é o gráfico dela para fazer o exercício, tá? Não preciso. Eu só quero fazer isso só para... Eita, vai travar, meu Deus. Pronto. Eu só quero fazer isso só para desenhar direitinho. Mas daí, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter... Eita, vai travar. De novo. Os alunos estão invadindo meu computador para travar. Brincadeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse cara, né? E daí eu vou ter uma figura bem esquisita. Né? Que vai ser uma coisa que vem assim. Ó, rodando, né? Rodando para cá. Tá? Nem precisa desenhar, porque é uma coisa bem esquisita. Mas, apesar de eu não saber, não ter desenhado, eu consigo facilmente calcular quem é o volume desse sólido de revolução. Quem vai ser o volume, pelo teorema acima, o volume é integral. Quem que é o volume? Sempre integral de A até B. Quem é o A e o B? É o 0 e o 2. De 0 até 2, de 2πx, f de x. Quem é o meu f de x? É o 2, x ao quadrado menos x ao cubo dx. Pumba. Só calcular agora essa integral. Aí você vem, todo mundo sabe calcular essa integral. Vai dar 2π, vou pôr para fora da integral. 2π, integral, de 0 até 2, de 2, distributiva, x ao cubo, menos x à quarta, dx. Então, esse cara vai ser 2π. A primitiva daquela função é o x à quarta sobre 2, menos o x à quinta sobre 5, variando de 0 até 2. Então, esse cara vai ser 2π. 2 à quarta dividido por 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? 8, menos 2 à quinta. 2, 4, 8, 16, 32. 32 sobre 5. Aí esse cara, então, vai dar 2π, 40 menos 32, tudo isso dividido por 5. Então, eu vou ter 2
2π vezes 18 dividido por 5. E 18 não, 8. 8. 40 menos 32, tá? 8. 8. 8 vezes 2, 16. 16π sobre 5. E acabou. Alguém ficou com alguma dúvida desse exercício, pessoal? A gente vai colocar só o intervalo de cima, é? Não, é o de cima e o de baixo. É que no de baixo é 0. Aí, por Aí isso no que caso não repetir, né? Não colocou. eu não coloquei. Na verdade, eu coloquei, mas eu fiz a conta, digamos, de cabeça. Na verdade, o que eu fiz é esse cara aqui. Vou fazer assim, ó. 2π disso aqui. Cadê? Calma aí, que ele vai querer dar uma travada bem agora. Travou. Não tem problema. Vou abrir aqui de novo. Mas, na verdade, o que estava acontecendo, para quem perguntou, é que eu fiz menos 0. Mas qualquer coisa menos 0 dá qualquer coisa, certo? Deixa eu abrir aqui. 11. Vou fazer a conta de novo aqui, que eu perdi. Acabei perdendo ela. Então, vamos lá. O volume vai ser a integral de 0 até 2 do meu 2π do 2x ao quadrado menos x ao cubo dx. Aí que nem eu fiz, né? Coloco 2π para fora e vou calcular a primitiva desse cara. Então, vai ser o x ao cubo sobre... tá errado, né? Deixa eu colocar aqui direito. 2x ao quadrado menos x ao cubo. 2x ao quadrado. Nossa, eu tinha feito conta errada ali. Mas tudo bem, vou fazer agora a conta certa. Antes eu acho que eu tinha feito conta errada. Vai ser 2π. Então vai ficar 2x ao cubo sobre 3 menos x à quarta sobre 4. Esse cara aqui indo de 0 até 2. Tá bom? Ah, não. Não é que eu tinha feito conta errada, não. É que eu tinha esquecido de multiplicar com x. Olha só. Olha só, eu aqui na segunda vez quase fazendo besteira. Tinha esquecido de multiplicar pelo x aqui nesse. Então, vai integral de 0 até 2, do 2x ao cubo, menos x à quarta, dx. Aí, agora, o que eu vou fazer? Esse cara aqui então, vai ser 2π, de novo. Estou só repetindo a conta, porque a gente perdeu, só para a gente ter essa conta salva. Vai ser x à quarta sobre 2, menos x à quinta sobre 5. Indo de 0 até 2. Aí era nesse ponto que eu ia colocar. Aqui não é 2x, mas sim 2π. Aí o que eu vou fazer aqui? 2π. Aí eu vou fazer assim, ó. Primeiro, substituo no 2. Então vai dar aquela velha história. 8 menos 32 sobre 5. Aí eu vou fazer menos, substituo no 0. Mas o que eu vou ter? Vou ter 0 à quarta sobre 2, que dá 0. Menos 0 à quinta sobre 5, que dá 0. 0 menos 0 dá 0. Qualquer coisa menos 0 dá essa qualquer coisa. Por isso que eu não coloquei o segundo termo. Tá bom? Mas eu sempre substituo no de cima menos no de baixo. Já? E que nem, só copiando aqui, o que eu já tinha feito, esse cara vai dar 16 sobre 5. Já? Mais alguma dúvida sobre esse exemplo? Não, Não? Tá entendendo? até agora sim. Maravilha. Vamos ver o próximo. O próximo é mais legal.
volume obtido pela rotação em torno do eixo OY da região delimitada por y igual a x e y igual a x ao quadrado. Eu vou já fazer a chamada e deixar vocês fazendo esse, mas antes eu quero só dar uma noção para vocês dele. O que você vai ter aqui? Ó? Vou desenhar aqui os eixos, e daí eu vou desenhar y igual a x, é esse cara aqui, ó, essa retinha, e eu tenho y igual a x ao quadrado, ou seja, eu vou ter aqui uma parábola, certo? E daí eu corto, tiro esse cara aqui, e eu vou rodar isso. Vou rodar esse bicho. Só que daí tem um problema. Qual que é o problema? A minha fórmula não se aplica a essa região. Por quê? A minha fórmula, ela só diz, ó, da região para baixo, até abaixo do gráfico, até chegar no eixo. Mas e essa parte aqui, o que eu vou fazer? Bom, tem uma coisa que você pode fazer. Que é o seguinte, primeiro, lógico, a primeira coisa que você vai ter que encontrar é quem é esse ponto. É só ver quando é que x é igual a x ao quadrado. Vai dar 1. Bom, depois, como que eu vou fazer para calcular esse volume? O que eu vou fazer? Primeiro, eu considero o volume apenas da reta rotacionada. Eu rotaciono essa região aqui. E depois eu tiro desse volume que eu encontrei, eu tiro o volume dessa parte aqui. Rotacionada. Por quê? Por quê? Você se pergunta, por quê, né? Porque é o seguinte, quem que é esse cara aqui primeiro? Quem que é, desculpa, essa figura que eu fiz, né? Rotacionada. Ela vai ser uma coisa assim, ó. Vai ser, eu tenho um V aqui. Opa, beleza, não queria que fechasse. Eu vou ter um V aqui assim, ó. E vou ter também essa parte aqui assim, ó. Certo? Para ficar melhor, vou deixar o de dentro pontilhado. Então, aqui é pontilhado. E eu tenho esse cara aqui, então, rodando. Certo? Aí, então, o que vai acontecer? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo... Quem que é o volume desse cara? O volume desse cara vai ser o volume disso aqui, ó. Disso aqui. É o volume dessa região aqui. E eu tiro dessa região o quê? Eu tiro dessa região o volume desse aqui, ó. Tirei dessa região o volume desse aqui, ó. Faz assim, né? Aqui essa parábola tá dentro, é pontilhado. Vai ser pontilhado. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o volume desse aqui menos o volume desse. Quem é o volume desse primeiro? É a rotação da reta. Que eu sei a fórmula desse volume pelas cascas cilíndricas. Quem é o volume desse outro aqui? É a rotação da parábola, que eu sei o volume dele pelas cascas cilíndricas. Então, eu faço o volume do primeiro menos o segundo, tá? Bom, vou deixar para vocês completarem os detalhes, mas eu basicamente já fiz todo o exercício.
Então vamos lá, vou fazer a chamada enquanto vocês pensam nesse exemplo. Vamos ver se tem alguém aí. Vocês estão tão calados que eu estou achando que não tem ninguém. Vamos lá então. Começando com a turma da Engenharia Ambiental. O Arthur Moraes. Faltou de novo. O Caio Ramon. Presente. Ok. O Cláudio Lucas. Faltou. A Laís Batista. Faltou. A Larissa Carini. Presente. Ok. O Márcio Igor. Faltou. O Pedro Lucas. Presente. Ok. A Simone Maria. Faltou. Joia. Agora, petróleo. O David Pierre. Presente, professor. Ok. O Eduardo Matheus. Faltou. A Jaires Oliveira. Presente. Ok. O Júlio César. Presente. Ok. Próximo. Engenharia Química. Bruna Letícia. Presente. Ok. Claine Farias. Presente. Ok. Josefane. Faltou. O Leonardo André. Faltou. Luiz Guilherme. Presente. Ok. A Nayara Feitosa. Presente. Ok. A Sabrina Pires. Faltou. E a Cíntia... a Sabrina está aí. Estranhei que a Sabrina não costuma faltar. A Cíntia da Silva. Presente. Ok. Muito bem. Agora, qual turma que falta? São tantas turmas. Agora falta a física. Já chamou Simone, professor? Chamei, Eu você não juro que eu viu? não ouvi. Eita, até achei que... E pior que eu estou assistindo a aula. E eu não ouvi. Tá, eu coloco já. Vamos então terminar da física. Alex Rodrigues. ATI. Ok. Elder Correia. Faltou. José Alves. Presente. Ok. José Francisco. Presente. Ok. Luciano Santos. Faltou. Maria Fernanda. Quem colocou no chat? Luciano. Ok, Luciano. Vamos continuar. Presente. Maria, né? Ok. Obrigado. Agora, o Matheus da Silva. Presente, professor. Ok. O Ramsés Presente. e o Wanderson. Presente. Ok. Simone, você é de qual turma mesmo? Engenharia ambiental. É logo a primeira que o senhor chama. Passou despercebida aqui. É porque eu estou assistindo a sua aula e abri um link aqui para ir pesquisar o que o senhor estava falando. Acho que foi isso. Sobre o que você foi pesquisar?
Eu fui olhar aqui esse exemplo que o senhor deu. É que eu estou com um pouco de dificuldade, na verdade. Na verdade, estou morrendo de medo de ficar em cálculo 2, novamente. Que nem eu falei da outra vez. Pode me parar todo momento durante a aula. Qualquer coisa que não entender, pode perguntar. Igual a colega fez agora há pouco. Ah, mas só substitui em cima. O que está acontecendo? Eu tinha omitido um passo. Às vezes, eu acho que vocês estão bem adiantados, daí eu vou comendo algumas coisas, porque eu acho que são simples, mas quando você me pergunta, eu sei que não é simples, e daí eu faço, então, com mais detalhe, tá? Vocês podem sempre estar me perguntando. Porque eu já falei para vocês, eu tenho aquela velha tendência de achar que quando ninguém está perguntando nada, é porque está muito fácil. Eu tenho que subir o nível. Então, vocês, se não estiverem entendendo, por favor, me perguntem. Muito bem. Aí você estava pesquisando o exemplo que eu deixei? Ou esse daqui mesmo, no livro? Você foi olhar? Não foi esse daí, professor, que tá aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro, né? Vamos pensar nesse exemplo assim. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pintar aqui, só para a gente ganhar tempo. Esse de verde e esse aqui de laranja. Então, vamos escrever assim, ó. Note que o sólido estudado é a rotação da região verde, exceto, ou seja, eu rodo a região verde e eu vou ter uma sobra. E daí eu vou tirar essa sobra, exceto pela rotação da região laranja. Então, quer dizer, eu tenho a rotação da região verde, ele dá um excesso, eu tenho que tirar uma sobra. Quem que é essa sobra? É exatamente a rotação da região laranja. Portanto, o volume procurado então vou colocar o volume. Quem que vai ser o volume? Vai ser o volume da região, da rotação da região verde, menos o volume da rotação da região laranja. Bom, primeira coisa que eu falei, né? Desde o início, precisa encontrar quem é esse ponto e quem é esse ponto. Como que eu faço? Quem que é esse ponto? É exatamente esse cara aqui. Como que eu faço para encontrar quem é esse cara aqui? Eu vou encontrar quem é ele. É o ponto X, aonde encontra o gráfico da reta com o gráfico da parábola. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Primeiro, note que, vamos lá, x igual a x ao quadrado. Quem que dá esse cara? Isso aqui, então, vai ser, se o x é igual a zero, ok, x igual a zero é uma solução. Ou, se o x não é zero, o que eu posso fazer? Eu posso dividir dos dois lados por x, e eu vou ter 1 dividido por x dá 1, igual a x ao quadrado dividido por x dá x. Bom, mas 1 igual a x é a mesma coisa do que x igual a 1. Tá bom? Então, eu tenho x igual a 0 é esse cara aqui, e o x igual a 1 é esse cara aqui. Bom? Então, aqui nesse momento é 1 e aqui é 1 também. Agora, vamos lá, vamos calcular o volume. Então, quem que é o volume procurado? Bom, o volume procurado vai ser, é o volume da região verde. Quem é o volume da região verde? A integral de 0 até 1. E quem? De 2πx vezes o f de x. Quem é o f de x?
Bom, é y igual a x. Então, o f de x é x. Dx. Menos, agora eu coloco aqui, integral do laranja. Volume da rotação da região laranja. Vai ser integral de 0 até 1 de 2π x vezes a função. Quem é a função? É a parábola. X ao quadrado. Certo? Então, esse cara vai ser exatamente o quê? Vai ser 2π integral de 0 até 1 do x ao quadrado dx menos 2π integral de 0 até 1 do x ao cubo dx. E esse cara, então, vai ser igual a 2π x ao cubo sobre 3, indo de 0 até 1, menos 2π. A primitiva do x ao cubo é o x à quarta sobre 4, indo do 0 até 1. Então, esse cara vai dar, bom, substituo 1 menos o 0. Daí, de novo, eu não vou colocar o 0, porque 0, qualquer coisa menos 0 dá essa qualquer coisa. Então, vai dar 2π vezes 1/3. Então, vai ser 2π sobre 3, menos, o outro vai ser 2π vezes 1/4. Pronto, posso parar aqui, tá? Se você quiser, pode até continuar essa conta, mas a gente pode parar aqui. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês de novo. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu esse exemplo? Ficou algum passo misterioso? Alguma coisa que não conseguiu entender? Não? Muito bem. Se todo mundo entendeu, então vamos passar para o próximo. Próximo exemplo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação agora, não vou rodar em torno do x, vou rodar em torno do y. Desculpa, não vou rodar em torno do y, mas sim em torno do eixo x. Porque, lembra, nossa fórmula é sempre quando a rotação é em torno do x. Região sob a curva y igual a raiz de x. De x igual a 0 até x igual a 1. Então, vou fazer um desenho aqui. O que eu tenho? Vou fazer aqui o meu desenho. Os eixos. Agora, eu vou desenhar o y igual a x. O y igual a x, o gráfico desse cara, é uma coisa assim. Certo? Esse aqui é o y igual a raiz de x. Bom, eu quero essa região indo do ponto 0 até o ponto 1. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa região alaranjada aqui. E eu vou rodar essa região. Vou rodar essa região em torno de qual eixo? Em torno do eixo X. Aí você fala, ferrou. Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso, porque eu estou rodando em torno do eixo X. Se fosse em torno do eixo Y, beleza. Mas eu estou em torno do eixo X. Alguém tem alguma sugestão para a gente? Porque eu sei trabalhar quando eu estou rodando em torno do eixo Y. Mas agora eu estou rodando em torno do eixo X. Alguém tem alguma sugestão para a gente? Bom, se ninguém tem nenhuma sugestão, eu vou dar uma sugestão. Qual que é a sugestão? Eu tenho aqui X e eu tenho Y. A minha sugestão é assim, ó. Vamos mudar os nomes? Vamos pega esse eixo aqui, ó. Roda o eixo e depois rebate ele. E considera um sistema assim, ó.
x aqui e y aqui, certo? Então, o que eu fiz? Eu rodei os eixos x e y, certo? O que era x virou y e agora o que é y virou x. Agora eu vou desenhar esse cara. Agora, então, não vai mais ser um y igual a uma função de x, mas sim um x igual a uma função de y. Bom, mas observa o seguinte, y é igual a raiz de x, c somente c. Meu y e o meu x aqui são sempre maiores do que zero, certo? Então, isso vai acontecer c somente c. O x é igual ao y ao quadrado. Então, eu vou desenhar, neste momento, a região do y do x igual a y ao quadrado. É esse cara aqui. Então, todo mundo concorda comigo? A região que eu vou ter é exatamente essa aqui. Muito bem. Essa é a região que eu tenho. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero rodar essa região em torno do eixo X. Então, eu quero rodar ela em torno desse cara. Mas, daí, eu tenho que pensar o seguinte. Bom, essa região, ela ainda não está nas caras do que eu tenho. Por quê? Na verdade, sei calcular o volume quando eu rotaciono a região que está abaixo. Certo? A região que está abaixo. Como que eu vou fazer, então, para rotacionar todo? Como que eu vou fazer para calcular, então, a região da rotação do laranja? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão, pessoal? Ninguém tem sugestão? Então, eu vou dar uma sugestão. Qual que é a sugestão? O que eu posso fazer? Igual eu fiz acima. Eu vou considerar em pedaços. O primeiro pedaço que eu considero é todo o retângulo. Pega todo esse retângulo e roda ele. Acha esse volume. E tira desse volume o volume da região rosinha, que eu falei para vocês que eu sei calcular o volume dele. Certo? Então, o volume procurado vai ser o volume desse retângulo rotacionado menos o volume desse cara aqui. Tá bom? Deixa eu dar nomes para essas regiões, chamar de 1 e 2. Então, eu vou escrever assim, ó. Note que o volume procurado é o volume da rotação da região em 1 menos o volume da rotação da região em 2. Certo? Então, quem vai ser o volume procurado? Agora eu vou achar quem é o volume procurado. Primeiro, eu preciso, deste modo, o volume procurado volume igual. Então, quem que eu vou fazer? Primeiro, a região 1. Lembrando que aqui está invertido, né? YX, YX. Quem que é o volume da região 1? É o volume de quem? Do gráfico desse cara aqui, ó. Região abaixo desse gráfico. Quem que é esse gráfico? Esse gráfico é x igual a 1. Certo? Do zero até esse ponto. Quem que é esse ponto? É exatamente esse ponto aqui. Quem que é esse ponto?
Deixa eu fazer uma cor especial para ele. Eu quero encontrar este ponto. Este ponto é este ponto. Mas esse ponto é exatamente esse cara. Quem que é ele? Ele é a raiz de 1. Quem é a raiz de 1? É 1. Então, o volume da rotação do 1 vai ser, boto na forma, integral, da onde? De 0 até 1. De 0 até 1. De quem? 2π vezes x, vezes a função. A função é a constante 1. Na verdade, você tem que pensar que eu estou variando aqui em y, né? Desculpa, fiz errado. Estou variando em y. Então, y, dy. Mesma coisa agora no outro. Lembrando que esse cara aqui é o gráfico de x igual a y ao quadrado. Então, vai ser menos. Esse ponto aqui, ó, é o 1, porque é o mesmo do de cima. Certo? Integral de 0 até 1 de 2π y vezes a função. Quem que é a função? Y ao quadrado. dy. Agora eu venho e termino. Então vai ser 2π integral de 0 até 1 de y dy menos 2π integral de 0 até 1 de y ao cubo dy. Tá bom? Essa daqui em diante é só conta de integral. Então, eu quero que vocês me digam aqui nesse ponto. Porque, de novo, o que eu vou fazer em seguida é das aulas passadas. O importante para a aula de hoje é, vocês entenderam como que eu cheguei neste ponto aqui, neste passo, que eu estou destacando em rosa? Alguém não entendeu como eu cheguei ali? Só não entendi. O que você não entendeu? Qual passo você não entendeu? Eu acho que foi na substituição do... Você deixou x igual a y ao quadrado, porque não sabe trabalhar com x, né? Ele rotacionando no x. Isso, é porque eu só sei rotacionar o eixo, eu sei a fórmula me dá quando eu rotaciono no eixo y. Então, eu mudei. Eu estava aqui, y igual a raiz de x, eu mudei. Eu observo que y igual a raiz de x é a mesma coisa do que x igual a y ao quadrado. Isso porque eu estou trabalhando com com x, desculpa, positivo. Tá? Aí eu mudei. Aí eu mudei as coisas, mudei todas as coisas. Aí eu mudei aqui. Em vez de eu trabalhar com o gráfico sendo na horizontal o x e na vertical o y, eu mudei. Agora eu coloquei, para ficar mais fácil com o que a gente está acostumado. Coloquei na vertical o x e na horizontal o y. Por quê? Nesta maneira aqui, eu sei calcular o volume. Mas, de novo, ainda eu tenho uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Eu sei calcular o volume da rotação da região abaixo do gráfico. Mas eu não quero a região abaixo do gráfico. Eu quero a região acima do gráfico. Então, o que eu vou fazer para encontrar a região, o volume da região acima do gráfico? Eu vou fazer o volume desta reta rotacionada, que é o que está aqui no 1, menos o volume dessa região rosa que eu sei calcular. Porque a subtração desses dois volumes me dá exatamente o volume da rotação da região laranja. Ficou claro agora? Ficou mais claro? Acho que sim. Muito bem. E daí depois é só colocar na fórmula. O volume da região 1 é esse cara aqui. O volume da região 2 é esse cara aqui. E daí eu estou subtraindo os dois. Muito bem. Alguém mais tem alguma dúvida? Podem tirar as dúvidas, pessoal. Perguntem. Vamos tentar conversar o máximo possível para não sair com dúvida. O ideal é que vocês saiam daqui da aula sem precisar mais ler o livro. Já vai direto fazer os exercícios do livro. Que tem um monte para fazer.
E que é aquela história. Quem faz bastante exercício tem grandes chances de ir bem. Mas a gente não faz exercício só para ir bem, né? A gente faz exercício porque isso aqui é muito divertido. Isso é muito legal. Agora, então, vamos terminar. Então, terminando. Esse cara aqui, então, vai dar 2π, y² sobre 2, indo de 0 até 1, menos 2π, y² sobre 4, indo de 0 até 1. Então, esse cara vai dar... Bom, cancela o 2 ali, vai dar π vezes 1², 1, menos 0, então não copio nada, menos π sobre 2, 1. Então, esse cara aqui vai dar π sobre 2. Pumba. Tá feito. Muito bem. Seguindo aquela velha tendência, né, que eu falei, eu vou deixar um exercício para vocês. E, se alguém precisar, a gente fala sobre esse exercício na aula de dúvida. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x menos x². E agora é y igual a 0. Acho que eu fiz esse, não fiz? Ah, não fiz não. Torno da reta x igual a 2. Esse aqui tem uma dificuldade, que é o seguinte, eu só vou contar a dificuldade e vou deixar para vocês, tá? Vocês teriam, por exemplo, o gráfico aqui, vou fazer um caso mais geral. Você teria aqui o gráfico. Eu sei calcular a rotação em torno do eixo X, né? Mas, suponhamos que o meu gráfico, deixa eu fazer melhor esse desenho aqui, vou pôr esse aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Só para ficar claro para vocês. Eu sei fazer a rotação dessa região aqui em torno do eixo X, certo? Em torno do eixo X eu sei. Mas nesse caso, ele não está propondo em torno do eixo X, mas sim em torno desse eixo aqui. X igual a 2. Aí, o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer? Você vai ter que rodar em torno desse eixo. Então, tem duas maneiras de fazer. Uma maneira de fazer faz uma translação no seu sistema de coordenada, de modo que esse ponto aqui vire o 0. Por exemplo, uma translação de 2 unidades. Tá? Essa é uma maneira de fazer. Acho que a maneira mais fácil de fazer é essa. Você faz uma translação e você muda os eixos, certo? Muito bem. Outra coisa que você poderia fazer é tirar as sobras, que é o seguinte, quando você roda em torno do eixo X, você roda todo esse cara aqui em torno do eixo X, você teria essa sobra aqui que você não está considerando, certo? O que eu vou fazer, então? Eu vou tirar tudo isso que eu não estou considerando, tá bom? E daí, beleza. Aí você tem essas duas maneiras para fazer, tá? Vou deixar vocês olhem no livro, mas eu só quero chamar a atenção que tem uma particularidade esse exemplo. Muito bem, muito bem.
Temos mais 20 minutos. Tinha duas coisas que eu queria falar. Eu queria falar do valor médio. Na verdade, é a média de uma função. Eu queria falar da média. E eu queria falar sobre trabalho. Eu acho que eu vou falar da média, que é mais rápida. E o trabalho, eu vou ver. Talvez eu não fale ou eu fale na próxima aula. Mesmo porque vocês já devem ter visto ou vão ver em física como calcular o trabalho. Eu vou fazer, então, o valor médio. Vai, tenho 20 minutos. Acho que, bom, vou fazer o trabalho. Decidi fazer o trabalho. Acho que o trabalho é mais... os alunos gostam mais de trabalho. Somos todos esforçados, então todos nós gostamos de trabalho. Não, mas não é esse tipo de trabalho. Trabalho. Alguém viu aqui trabalho no ensino básico? Sabe me dizer o que é o trabalho? Eu vou escrever menos texto aqui, tá? Vou fazer mais desenho. Digamos que eu tenho aqui um bloco. E eu tenho uma pessoa puxando esse bloco. Certo? Eu tenho um bloco, tenho uma pessoa puxando esse bloco. Suponhamos que, na verdade, as contas são para partícula, tá? É para ponto. Então, eu tenho um ponto. O meu bloco, eu vou transformar ele num ponto. Esse ponto está aqui, a pessoa puxou esse bloco, ele veio para cá. Então, ele percorreu uma distância D. E foi aplicado nesse bloco, essa pessoa aplicou uma força para fazer esse movimento. Uma força que agora ela é constante F. Qual é o trabalho para fazer isso? Para deslocar o bloco nessa distância D, usando uma força constante F. Alguém sabe me dizer? Viu isso no ensino básico? Temos aqui física, então são entusiastas da física. Oi, diga. Força para o deslocamento. Força vezes o deslocamento. Exato. Agora, pensa comigo. Você é o rapaz e você está puxando o bloco. Você puxa o bloco o tempo inteiro com a mesma força? Não, né? Tem uma hora que você está mais motivado, puxa mais forte. Tem uma hora que você está cansado, puxa mais devagar. Tem outra hora que você está mais neutro, certo? Então, a tua força pode estar variando, né? E a pergunta que eu faço é, então, o seguinte. Como que eu vou fazer para definir o trabalho quando a força não é constante? Então, a pergunta que eu faço é, como definir trabalho quando a força não é constante? Essa é a pergunta natural que nós faremos. Bom, vamos pegar, antes de responder essa pergunta, vamos considerar um caso simples. Considero o caso simples assim, ó. Eu tenho a minha reta aqui. E eu estou andando aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Digamos que do ponto A até o ponto X1, eu faço uma força F1. Do ponto X1 ao X2, eu faço uma força F2. Então, eu vou fazendo aqui N, dividir o meu caminho em N subintervalos. E digamos que no primeiro momento eu faço uma força F1, no segundo momento eu faço uma força F2, no terceiro momento uma força F3 e assim por diante.
Qual é o trabalho nesse caso simples? O trabalho nesse caso simples vai ser a soma do trabalho em cada um desses momentos. Vou pegar aqui um arbitrário. Eu tenho aqui de xj menos 1 até xj. Certo? E eu estou aplicando aqui uma força FJ, digamos. Então, quem vai ser o trabalho? Vai ser FJ vezes o deslocamento. Digamos que sempre eu tenho xj menos 1, sempre igual a ΔX. Esse aqui, então, vai ser o trabalho, nesse caso simples. Tá bom? Bom, mas esse caso aqui é muito simples. Eu tenho exatamente uma força constante. Mas isso não é verdade, né? Bom, voltando a pensar na pessoa, né? Teu metabolismo está o tempo inteiro trabalhando e, em um certo momento, você está, por mais que seja pouca coisa, às vezes, mas em um certo momento você está com mais força, num certo momento você está com menos força. Você pode querer, também psicologicamente, desempenhar uma força maior ou desempenhar uma força menor. O que eu quero dizer é que essa força pode estar mudando o tempo inteiro. Ou seja, para cada ponto desse intervalo AB, você pode estar com uma força diferente. E daí a pergunta é, como trabalhar nesse caso? Então, eu vou pôr aqui um problema em questão. Então, o meu problema é o seguinte, da pergunta que eu quero responder. O problema é o seguinte, suponhamos que estejamos movendo um objeto. Na verdade, é um ponto com massa, tá? Mas eu vou chamar isso de objeto. Da posição x igual a A até x igual a B, de modo que em cada posição, em cada momento que eu tiver aqui, ó, tem aqui o intervalo AB, e em cada ponto X, eu vou ter uma força F de X diferente. Em cada ponto X do intervalo AB, a força aplicada é F de X. Bom, para ficar igual acima, eu vou chamar de maiúsculo. F maiúsculo de X. Eita! Então, agora, em cada momento, eu tenho uma força diferente. Como que eu posso fazer para trabalhar com esse cara? Eu vou fazer o seguinte. Olha, eu vou pegar aqui o intervalo AB e eu vou cair no caso simples que eu falei acima. De que maneira? Eu vou pegar N, o número natural. Então, eu vou fazer assim, ó. Considere um caso mais simples. Esse caso mais simples é uma aproximação, é um modelo que vai aproximar o caso geral. Um caso mais simples que aproxime o caso geral. O que eu vou fazer, então? Eu vou dividir esse intervalo AB em N subintervalos. Em N subintervalos. Então, se eu vou dividir em N subintervalos, vou fazer igual eu fiz antes. Esse primeiro eu vou chamar de x0. Esse aqui de x1. x2, babá. Qual é o tamanho de cada um desses intervalos? Bom, sejam
O tamanho de cada um desses intervalos vai ser ΔX, que vai ser B menos A dividido por N. E daí eu vou chamar x0 o primeiro cara, o A. x1 vai ser o x0 mais ΔX. O x2 vai ser o x0 mais 2 ΔX. Até que eu vou no xn, que é o x0 mais n ΔX. Daí eu substituo. ΔX é B menos A. Então, B menos A vezes N vai dar B menos A. X0 é A. A mais B menos A dá B. Então, eu vou considerar esses pontos aqui. Certo? Considerei esses pontos. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora que eu considerei esses pontos, eu vou considerar o seguinte. Em cada um desses... Tá aplicando a definição de integral, é? Eu vou cair, eu vou cair na definição de integral, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente cai lá de maneira natural. Para cada um agora desses subintervalos aqui, eu vou considerar uma força constante. Que força constante que eu vou considerar? Ora, faz assim, ó. Para cada... Pega num intervalo, escolhe um ponto desse intervalo e fala que a força constante é exatamente a força que é aplicada nesse ponto, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Para cada J pertencente a 1 até N, estou indo, então, no intervalo J. Escolha XJ estrela, um ponto dentro do XJ menos 1 ao XJ. Então, de novo, o que eu vou... Então, mudei agora o meu modelo. Eu vou considerar o modelo, considere o modelo que no intervalo, ó, eu tenho N intervalos, e no intervalo de XJ menos 1 a XJ, seja aplicada uma força constante. Essa força constante vai ser o F de XJ estrela. Foi aplicada uma força constante. E daí o que eu vou ter? O trabalho neste modelo é a soma de J, de 1 até... É a soma de do trabalho em cada um dos intervalos onde é aplicada uma força constante. A força constante é F de XJ estrela. O tanto que ele percorreu é ΔX. Esse aqui é o trabalho em cada um dos modelos. Aí eu pergunto para vocês, como que eu posso fazer para melhorar o meu modelo? Bom, muito fácil. Como que eu faço para melhorar o modelo? Eu tenho aplicando uma força constante em cada um dos intervalos. Os intervalos têm tamanho ΔX. Se eu diminuir o intervalo aonde a força é constante, a minha aproximação é melhor. Ou seja, quanto menor for ΔX, melhor é a aproximação. Então, vou escrever assim, ó, note que o trabalho acima vou escrever aqui entre aspas, aproxima o trabalho real. E quanto menor é o ΔX, melhor é a aproximação.
Então eu pergunto para vocês, se quanto menor for o ΔX, melhor for a aproximação, como que eu posso definir então o trabalho? Limite desse somatório aí. Do ΔX indo a zero desse somatório. Ô, professor, é tipo, indo a zero, indo a infinito, qual é a diferença se colocasse? Vai ser a mesma coisa, só que é assim, ó. São situações parecidas, mas você tem que entender a particularidade delas. ΔX e a zero, eu estou falando que o tamanho dos intervalos está diminuindo. Fazer n para o infinito, eu estou falando que eu estou aumentando a quantidade de intervalos. De novo, eu sempre acho que é muito mais natural pensar que eu estou diminuindo o tamanho do intervalo. Porque, pensa comigo, não é a noção de fazer uma coisa variar o máximo possível é essa. Lembra do exemplo que eu falei? Eu divido em N momentos, em cada momento eu tenho constante. Se o tamanho desse momento tiver tendendo a zero, isso quer dizer que eu vou estar tendendo a uma situação que eu vou estar movimentando, vou estar variando o máximo possível. Tá? Muito bem. Então, eu vou fazer aqui o meu ΔX indo a zero. Por causa disso. A melhor aproximação possível é fazendo o ΔX indo a zero. Agora eu pergunto para vocês. Vocês já viram esse limite? Soma de rima. Esse limite é a soma de rima. E o limite dessa soma essa soma é a soma de rima. E o limite dessa soma de rima é exatamente a integral de A até B do f de x dx. Olha só que fantástico. Veja que fantástico. Acabei de mostrar que quando a força não é constante, ela é uma força variável que varia em x no intervalo AB, o trabalho é exatamente a integral de A até B dessa função f de x. Bonito, né? Bonito. Lógico, provavelmente vocês vão ver mais disso nas suas aulas de física, mas é possível que o professor de física não vai fazer essa demonstração de por que a integral é isso. É mais usual os caras só falarem, o trabalho é essa integral. E eu quis, nesse momento, mostrar para vocês por que o trabalho é exatamente a integral. Muito bem. Bom, quem quiser sair, já deu 9h10, pode sair, mas eu vou fazer só mais um exemplo, só para não ficar perdido aqui esse caso. Na próxima aula eu faço mais um exemplo. Então, o exemplo é o seguinte, suponhamos uma partícula se movendo ao longo do eixo OX, de modo que na posição X tenhamos uma força f de x igual a x ao quadrado mais 2x agindo na partícula. Quanto trabalho é realizado ao mover a partícula de x igual a 1 até
x igual a 3. Fazer aqui a solução. Muito fácil. Só aplicar a fórmula. O trabalho é a integral de 1 até 3 do f de x dx. Ou seja, o trabalho vai ser a integral de 0 até 3 do x ao quadrado mais 2x dx. Que vai ser, então, x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado. Esse cara indo de 1 até 3. Então, esse cara vai ser 3 ao cubo dividido por 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 1 sobre 3, mais 1. Aí você pode fazer a conta, isso vai dar 9 mais 9, 18, menos 2 terços, que vai dar igual a... Aí você faz a conta aqui, vai dar 50 sobre 3 joules. Por que joule, né? Faltou eu dizer o seguinte. Aqui são x metros, tá? Sempre eu estou colocando x metros. E é F de x, esse cara aqui dá em joule. Essa força sendo dada em Newton. Se a força é dada em Newton e a distância é em metro, então o meu trabalho, a unidade usada é o joule, que é o Newton vezes metro. Tudo bem. Acho que tá bom, eu vou parar aqui. Mas alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Não? O Ramsés fez aqui uma observação, a gente também pode fazer trabalho igual à área. Na verdade, não, Ramsés, você tem que tomar cuidado. Isso só é verdadeiro quando a força é sempre positiva, tá? Então, o que eu quero dizer? Pode ser que tenha um momento que eu estou indo com uma força positiva e depois negativa, certo? Então, você tem que tomar esse cuidado. Pensa no seguinte problema. Você está andando contra o vento. E daí o vento está, por exemplo, contra você. Então, você tem que fazer uma força positiva, certo? Para andar. Mas pode ser que tenha um momento que o vento mude. E ele seja contra você. Certo? Aí, digamos que o vento é tão forte que ele vai te empurrar. Tá no furacão. Aí, então, a tua força, você vai ter essa diferença. Tá bom? Mas tá bom. Eu vou parar. Mas quando a força é positiva, sim. Isso que você falou é verdade. Tá bom, pessoal. Eu vou parar aqui, eu vou parar a gravação, aí se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre amanhã, fique à vontade. Obrigado pela participação de todos. Porque eu vou dar avaliação amanhã, só para explicar para quem está no vídeo.